Graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre teologia e filosofia. São dois importantes temas para ser abordado, certo? Mas no nosso canal nós vamos falar um pouquinho sobre a relação da teologia com a filosofia. Bom, vamos lá. Teologia e filosofia são duas coisas diferentes. Entretanto, apesar de serem duas coisas diferentes, elas têm bastante semelhanças, elas caminham juntas. Eu, particularmente, fui conhecer a filosofia quando eu estudei teologia, dentro do curso teológico, bacharel em teologia. Eu estudei várias matérias que eram matérias filosóficas e depois que concluí meu curso de teologia, me interessei em estudar filosofia e ter formação, e até hoje também sou professor de filosofia. Então vamos lá entender um pouquinho a questão desses dois importantes termos. Teologia é uma junção de duas palavras gregas, tel e logia. Tel é Deus e logia estudo, estudo sobre Deus. Já a filosofia é também uma junção de duas palavras gregas, philo, que é amor, e sofia, que é sabedoria, amor à sabedoria. São dois campos de conhecimento. A teologia, ela vai ter como campo de conhecimento o conhecimento sobre o divino, a sua palavra e a relação de Deus com a sua obra criada. Então, a teologia, ela trata de questões transcendentes e também de questões materiais, sobre a ética da vida cristã, ela trata sobre as religiões, então tudo que está relacionado às questões de Deus e a vida humana, e esse é o relacionamento de Deus com o Criador, nós vamos estudar no campo teológico. Já a filosofia, ela na verdade vai estudar tudo, todo tipo de conhecimento, ele pode ser abordado dentro do campo filosófico. A filosofia é a busca do conhecimento pela razão. Então, através da filosofia, nós vamos pesquisar todas as áreas. A gente pode, por exemplo, utilizar a própria filosofia para estudar a teologia. A filosofia, ela também estuda essas questões que são tratadas na teologia. Porém, ela trabalha com uma metodologia diferente. E aqui é a segunda característica. A teologia tem a sua metodologia própria. Ela utiliza de ferramentas como a exegese, a hermenêutica, que são ciências pautadas para a interpretação de texto. Elas se pautam em pesquisas dentro do campo da arqueologia, de textos, leituras e interpretações de texto. Então ela possui uma metodologia. Já a filosofia, ela vai possuir uma metodologia diferente, tá? Mas porém ela tem a sua própria metodologia. Então, teologia e filosofia, elas são diferentes porque cada uma delas possui a sua própria metodologia. E também nós temos aqui, para destacar, que elas possuem características diferentes. A filosofia, ela tem uma característica própria, a teologia, ela é pautada, em vários campos, em várias áreas. Ela parte, de uma interpretação pautada na razão, mas ela utiliza também do elemento da fé, que é importante. Tá? Ela vivencia questões empíricas, então ela possui características particulares. Ela é muito ampla, quando a gente fala da teologia, nós falamos de várias linhas teológicas, e a filosofia também não é diferente, tá? Nós temos desde a filosofia antiga, que tinha ali como característica o estudo dos pré-socráticos, que queriam entender a origem do universo, passando pelos filósofos clássicos que estudavam sobre a antropologia, o relacionamento humano, a ética, a política. Então, cada uma delas possui as suas características. Então, teologia e filosofia são campos diferentes, porém caminham muito próximas. Ao longo da história medieval, a gente vai ver que teologia
ela era muito difundida pela Igreja Romana e que muitos dos teólogos considerados pela Igreja Romana, eles também foram considerados filósofos. Então, ao estudar a tradição filosófica, nós vamos estudar muitos filósofos que, na realidade, eles eram teólogos da Igreja Romana. Então, fica aí o meu convite para você que busca o conhecimento, busca o entendimento, tá? Que você busque essas duas importantes ferramentas, tanto a teologia como a filosofia. Na verdade, elas casam muito bem, porque quando eu comecei a estudar filosofia, eu tive um crescimento no meu conhecimento teológico. Por quê? Porque a filosofia faz você enxergar as coisas de outros ângulos, ver as coisas de uma outra perspectiva, questionar algumas coisas que parecem muito óbvias, porém elas precisam ser questionadas para uma melhor compreensão. A filosofia, de certa forma, ela é a arte de perguntar, ela vai questionar. E a teologia, como sendo uma teologia bíblica, ela vai responder, ela vai trazer as respostas para a indagação humana, para a alma que quer entender acerca do divino. Então, filosofia pergunta, teologia responde. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like aí para nos ajudar, para fortalecer o nosso canal, para fortalecer aí a nossa plataforma. Também vem com a gente nesse objetivo de semearmos a palavra. Esteja com a gente aí acompanhando nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal para que nós possamos aprender junto acerca das verdades eternas. Deus abençoe.